Neste vídeo, irei dar continuidade à apresentação do meu artigo científico da pós-graduação História da Guerra, onde no vídeo anterior trabalhei com o primeiro tópico, Guerra de Canudos, pontos positivos e negativos. Neste vídeo, irei trabalhar com o segundo tópico do artigo científico, Primeira Guerra Mundial, pontos positivos e pontos negativos. Só ressaltando, no último vídeo, me esqueci de abordar sobre o que o presidente da época da Guerra de Canudos, Prudente de Moraes, onde ele faz um juramento de destruir por completo o arraial de Canudos, não deixando pedra sobre pedra. E dito e feito, ele cumpriu com seu juramento. Não deixou pedra sobre pedra, foi uma destruição total de Canudos. Enfim, a Primeira Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1914 a 1918. Mas sabemos que bem antes já existia um cenário de conflitos internos em vários países da Europa, principalmente na chamada A Partilha da África, que foi o imperialismo entre os séculos 19 e 20 da história contemporânea da Era Comum. A Partilha da África foi interesse dos grandes países envolvidos, principalmente os países europeus. São eles França, Reino Unido, Itália, Bélgica, Alemanha, Portugal, Espanha e, com menos intensidade participativa, os Estados Unidos da América, onde ele participou diretamente da fundação da Libéria. Só ressaltando, quando falamos de guerra mundial, não quer dizer que é uma guerra que todos os países do mundo participem. Falamos guerra mundial pelo fato que a guerra atinge o mundo de modo indireto ou diretamente. Principalmente, a economia mundial é atingida. No caso do Brasil, foi atingido através da sua economia, onde ele exportava café para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Então, com esses dois países em guerra, eles diminuíram a compra do café brasileiro, e daí afetando indiretamente a economia brasileira. A gente sabe que o café era a sustentabilidade da economia do Brasil, e também pela grande proporção de números de mortos causado pela guerra. Por isso que chamamos de guerra mundial. E qual era o objetivo da Partilha da África? Foi motivada por interesses econômicos, políticos e estratégicos, no qual potências europeias colonizaram o continente africano, visando explorar seus recursos e consolidar a influência global. Lembrando também, nessa época, os Estados Unidos da América ainda não era considerado como uma grande potência. Ele só vai se tornar potência com o término da Primeira Guerra Mundial. Gente, vocês não têm a mínima ideia o quanto o continente africano sofreu durante a Partilha da África ou imperialismo. Vários reinos e povos africanos foram dizimados e sujeitos a se renderem às potências europeias, principalmente a França e a Reino Unido. Também estive observando praticamente todos os países que participaram da Primeira Guerra Mundial hoje são ateus, principalmente Alemanha, França e Reino Unido. A Europa, naquele momento, vivia no que chamamos de Belle Époque, porque a Europa estava em seu estado de riquezas e prosperidade. Isso devido aos recursos e à economia explorada da África. Mas aqui temos dois momentos. A Europa antes da Primeira Guerra Mundial e uma Europa pós Primeira Guerra Mundial. Por isso que temos que entender o que é uma guerra, suas consequências e vantagens. Tivemos ali uma Europa pós-guerra, totalmente destruída, fragilizada e com dívidas aos Estados Unidos. Então, a guerra trouxe uma ruptura de um mundo clássico perfeito de uma Europa.
para o mundo moderno e contemporâneo desgastado e destruído, trazendo para o século XX uma ruptura de uma Europa totalmente destruída que era próspera. Então, outro motivo que fez com que o mundo entrasse na Primeira Guerra Mundial também foi o nacionalismo. O nacionalismo foi a formação de vários países europeus, principalmente Itália e Alemanha. E esses novos países que ali estavam surgindo entram em guerra com outros países, disputando espaço territorial, porque um país novo ele vai tentar lucrar, ganhar espaço e reconhecimento como país. A Alemanha tornou-se rival da França, da Inglaterra, dos países eslavos e da Rússia. Agora, o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa. Lembrando que o Império Austro-Húngaro era um grande aliado do Império Alemão, onde o Império Alemão era rival dos países eslavos. No caso, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, foi justamente assassinado na Bósnia, que era país rival do Império Austro-Húngaro e do Império Alemão. Então, nessa concepção, os países inimigos e rivais um do outro foram declarando guerra e formando grupos de alianças, ou melhor, políticas de alianças entre os países. O conflito aconteceu entre as grandes potências do mundo, um total de 17 países envolvidos. As nações dividiram-se em duas alianças opostas, sendo inicialmente organizadas da seguinte forma: Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia. Lembrando que os Estados Unidos da América só entram na guerra no final da guerra, no ano de 1917, com a saída da Rússia da Tríplice Entente. Durante a guerra, tivemos várias etapas, como por exemplo a chamada Guerra de Trincheiras, que eram grandes construções de lavas onde os soldados ficavam dentro como estratégias de ataques. Em 1915, a Itália sai da Tríplice Aliança e entra na Tríplice Entente. Em 1917, a Rússia sai da guerra e abandona a Tríplice Entente. Então, é dessa vez que os Estados Unidos entram definitivamente na guerra e acabando também com a guerra. A Primeira Guerra Mundial chega ao seu fim no ano de 1918. Mas o terror não para por aqui. No mesmo ano do término da guerra, a gripe espanhola explode, devastando o mundo, principalmente o Brasil. Com o término da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi totalmente responsabilizada, perdendo vários territórios, exército e indenização aos países envolvidos na guerra da Tríplice Entente. A Alemanha foi totalmente arrasada com a perca da Primeira Guerra Mundial no chamado Tratado de Versalhes. E os Estados Unidos saiu vitorioso e como a maior potência do mundo. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial é o que vai alimentar para uma futura Segunda Guerra Mundial, na chamada revanchismo alemão. Então, vamos para os pontos positivos e negativos da guerra. Pontos positivos: grandes desenvolvimentos tecnológicos como drones, tanques de guerra, raio-x, portáteis, lâmpadas ultravioletas e submarinos. Direitos femininos e a participação das mulheres como operárias nas indústrias de armamentos. O fim dos impérios, como por exemplo o Império Otomano, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Com a queda dos impérios, muitos países foram libertados e passaram a ser entidades políticas autônomas,
como a própria Polônia e os países da região dos Balcãs. Pontos negativos. A empresa Bayer perdeu a maior parte dos seus ativos estrangeiros e os mercados de exportação sobre a qual o desenvolvimento da empresa dependia, como também aproximadamente 10 milhões de soldados mortos e 20 milhões mutilados, cidades destruídas e arrasadas, fome e peste, como por exemplo a gripe espanhola, que devastou várias cidades, principalmente o Brasil, como também destruição de recursos, poluição ambiental e o sentimento de revanchismo que conduziu e culminou com a mais mortal Segunda Guerra Mundial. Por hoje só, no próximo vídeo darei continuidade com a Segunda Guerra Mundial. E até lá!